Estamos de volta na Assembleia, na TV Debate, diretamente do estúdio da Assembleia Legislativa de Pernambuco, conversando hoje com o escritor, publicitário, professor de História, Zé Nivaldo Júnior. Ele é o autor do livro 1964, Julgamento de Deus. Esse lançamento vem num momento oportuno em que se marca os 50 anos do golpe militar de 31 de março ou 1º de abril, como quiser, em que terminou instalando uma ditadura militar por 21 anos aqui no Brasil. Então, muitas pessoas já escreveram sobre esse período, os jornais estiveram cheios de informações, de entrevistas, e o Zé Nivaldo encontrou uma forma peculiar dele para marcar esse período, que foi fazendo um romance. Esse romance retrata um período de 1º de abril a 11 de setembro, onde ele recria personagens inspirados em fatos reais e dá um tom romanceado com ironia, com humor sobre esse período. Anivaldo, mas também além dos elogios, que foram muitos, né? E sem dúvida continuarão sendo, há também algumas críticas que falam em que o seu envolvimento político nesse período, você foi um militante ativo, inclusive chegou a ser condenado por sua ação política. Não, eu nunca fui condenado. Eu fui sequestrado e preso. No final das contas, fui absolvido 2 vezes aqui, no Tribunal Militar daqui, e tinha 2 processos em grau de recurso no Superior Tribunal Militar. Quando veio a anistia, os processos foram extintos. Ótima referência. Sim, mas esse período você teve muito ativo, um envolvimento muito ativo com esse período. Então, há quem ache que esse livro, digamos assim, retrata muito essa sua própria vivência durante o período da ditadura militar. O que é que você acha disso? Olha, o livro é, sem dúvida, quem critica por esse lado não está, digamos, vou usar uma palavra que é muito antiga, cometendo aleivosias, né? Não está sendo leviano, nem está falsificando a realidade. Está dando a sua opinião, que é verdadeira. O livro, ele não é autobiográfico, porque eu tinha somente 13 anos nesse período, eu tinha de 13 e 14 anos nesse período, né, que vai até 11 de setembro, que é quando tem o desfecho da história, o resultado do julgamento. O julgamento foi no 7 de setembro, porém o resultado só sai no dia 11. Né? Aí, os porquês, vamos criar curiosidade para os leitores. Tem que ler o livro. O livro é um livro que tem posição e que tem atitudes radicais. Tanto que a editora, na divulgação que fez do livro, inclusive na televisão, um livro irônico, bem-humorado e muito polêmico. Né? Muita polêmica. É um livro polêmico. Não é um livro feito para fazer relações públicas. É um livro feito para dar uma visão de um golpe militar. E essa visão é radical. Eu assumo totalmente que a minha visão sobre o golpe é totalmente radical. Ou seja, eu não tenho contemporização a fazer com o golpe militar. Até entendo as pessoas que na época contemporizaram, que na época viveram. Eu não julgo ninguém, eu não julgo indivíduos. Eu julgo e fiz uma ficção, talvez sequer seja um romance. A palavra romance aí, na verdade, talvez ficaria melhor ficção. Né? Quer dizer, é uma peça ficcional. Eu fiz uma ficção, mas é uma ficção que tem posições. E essas posições, naturalmente, desagradam a muitos. Por exemplo, as situações que precederam o golpe militar, como a movimentação intensa da esquerda com um suposto apoio militar que poderia fazer isso ou aquilo outro,
Isso daí terminou sendo bancado numa mesa de jogo e era um blefe. A esquerda não tinha o seu esquema militar, não tinha nada disso. Esses elementos, e que certamente você estudou para escrever isso, não precisava ter vivido pessoalmente, porque a bibliografia hoje é muito grande a esse respeito. Esses elementos dariam um certo ar de falso em relação ao que realmente poderia ter ocorrido, ou esse golpe poderia ter sido evitado se houvesse uma negociação maior do presidente Goulart, uma posição de autoridade a esse respeito. Doutor Antônio Magalhães, eu tenho sido muito perguntado sobre isso. E vem uma coisa, e se? Eu tenho respondido com convicção, não por conveniência. Você sabe que eu não tenho resposta por conveniência. Como no futebol e na vida, na história, se não joga. A gente só pode avaliar o que aconteceu. E o que aconteceu foi isso que você descreveu muito bem numa síntese. Havia um clima de Guerra Fria na época. Você só pode entender o golpe de 64 se você entender que havia um clima de Guerra Fria. Um contexto internacional. Internacional. Quer dizer, os Estados Unidos comandando uma guerra ideológica contra a União Soviética, a China e os seus satélites, e que tinha ocorrido o episódio de Cuba há pouco tempo. Cuba se instalou a 140 quilômetros daqui para Caruaru, dos Estados Unidos, meu amigo, instalou uma república socialista que ainda hoje sobrevive. Então os Estados Unidos não queriam imaginar uma outra Cuba. E imagine uma Cuba do tamanho do Brasil. Então, o que é que eles fizeram? Para não ter que correr o risco de mais adiante enfrentar situações que pudessem descambar para isso, eles resolveram fazer uma profilaxia, ou seja, antecipar a situação. E começando por onde? Pelo Brasil, que era o maior país da América Latina. Teve uma frase de um presidente americano na época da ditadura: para onde o Brasil se inclinar, se inclinará a América Latina. Então, começaram dando um golpe onde não existia uma situação revolucionária. Não existia. Né? O golpe foi feito... primeiro, o golpe é uma coisa curiosa. Os militares acabaram pagando o pato. Eu não digo isso no livro, mas digo numa entrevista à Comissão da Verdade, quando eu fiz o meu depoimento aqui em São Paulo. Os militares, ironicamente, acabaram pagando o pato. É o golpe militar. O golpe foi dado pelos militares. Os militares depois assumiram 100% do poder. Mas o golpe foi dado pelos militares, pela igreja, por empresários, por classe média e também com o apoio dos Estados Unidos. Como nada na vida funciona com base na lógica e sim na contradição, o que aconteceu? Quando os militares ultranacionalistas brasileiros e anticomunistas também souberam que os Estados Unidos tinham despachado, isso é fato histórico, agora não estou falando de romance, estou falando de fato histórico, despacharam uma frota para tomar o poder no Brasil, com porta-aviões, com mariners, com etc., que é uma frota que eu chamo no livro das Arábias, porque você imagine uma frota, mandaram uma frota para derrubar um governo que ficava a 2.000 quilômetros do litoral, né? Como é que levava essa frota até o lago Paranoá, em Brasília? Né? Eles queriam subir o Rio da Prata, o plano deles, isso é verdade, ironicamente é verdade, era subir o Rio da Prata, né, e chegar por trás da Casa Rosada e derrubar o governo. João Goulart, imagine que maluquice. Os Estados Unidos são muito ruins de geografia. Eu vi esse ano, né, numa das maiores redes de TV americana, né, o Buenos Aires no Rio de Janeiro. Para eles aquilo é tudo Então, isso existia mesmo. Né? Então, quando os militares viram que a frota estava vindo, para não passarem o recibo de que tinham tido um golpe, comandado por uma operação chamada Brother Sam, é tão irônica a situação, parece brincadeira, parece piada. Né? O tio Sam chamou a intervenção no Brasil de Brother Sam. Né? Então, os militares se antecipam e, sem comando, desencadeia o golpe.
E o fato virou fato consumado, porque a fragilidade do governo era enorme, as avaliações eram equivocadas e não havia uma organização revolucionária. Para a gente acabar, qual o papel de João Goulart nesse golpe? Ele foi fraco em se ausentar do país e não resistir? Difícil dizer. João Goulart era um latifundiário, um homem da elite. Nunca pregou revolução. Os discursos falavam em reforma agrária, que era uma coisa que arrepiava os latifundiários. Né? O Brasil era um país ideologicamente tão atrasado que reforma agrária era vista como comunismo. Reforma agrária é a base do desenvolvimento capitalista no mundo ocidental. Então, o presidente pensava que tinha apoio. Quando ele sentiu que não tinha apoio militar para reagir ao golpe, ele foi ao Rio Grande do Sul, chegou lá, sentiu que não ia ter o apoio. O próprio Brizola não tinha aquilo que pensava que tinha, então ele tomou uma opção política e pessoal. Não vou provocar o derramamento de sangue de brasileiros. Por quê? Porque ele avaliou que seria um derramamento de sangue inútil. Né? Iria criar uma guerra civil, iam morrer centenas, milhares, quantos, ninguém sabe, para uma causa que ele, como presidente da República, como mandatário supremo, comandante das Forças Armadas, sentiu que não ia ter forças para resistir. Então foi uma opção humana, política, discutível, questionável. Humana reflete uma dimensão extraordinária da humanidade de João Goulart. Agradecemos ao escritor Zé Nivaldo Júnior, ele é autor do livro 1964, O Julgamento de Deus, que trata exatamente do período do golpe militar de uma forma irônica, de uma forma bem humorada, esse episódio da história brasileira. Zé Nivaldo, muito obrigado pela sua presença e vocês leiam para entender o que foi o julgamento de Deus e saber se ele foi absolvido ou condenado. Até o próximo programa.